Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Há menos de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Estado decretou calamidade pública em decorrência de sua crise financeira. Dessa forma, o governador interino Francisco Dornelles quer receber socorro de 3 bilhões de reais sem precisar se submeter às regras do Ministério da Fazenda. A justificativa é que o Estado tem de honrar compromissos assumidos em decorrência dos Jogos. A decisão de decretar calamidade pública vem depois de meses em que o Estado enfrenta paralisações na saúde, dificuldade em contratar empréstimos para poder tocar as obras do metrô e para pagar o funcionalismo. A crise do Rio é só mais um fato na crise que os estados brasileiros enfrentam para fechar suas contas. Eles acabaram de fazer um acordo com o governo federal que prevê que eles vão voltar a pagar suas dívidas somente em 2017. Mas Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul continuam negociando. Será que vai resolver? Eu sou Vânia Alves e o Câmara Debate, programa da rádio da TV Câmara, convidou os deputados Paulo Folletto, líder do PSB do Estado do Espírito Santo, e Alexandre Serfiotti, do PMDB do Rio de Janeiro, para discutir as saídas para essa situação de crise. Deputados, essa proposta, decretar calamidade pública, isso é um truque do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro quer apavorar o Brasil. Ele está com a Olimpíada chegando, é uma belíssima carta de apresentação para o mundo inteiro, e ele tem problemas que não são de agora, se agravaram muito com as obras muito caras para receber as Olimpíadas, mas o Rio já convive com um estado de anormalidade administrativa, não é de hoje. Apesar de, o Alexandre vai falar melhor sobre isso. Eu sou capixaba, eu sou vizinho, e temos um estado numa situação diametralmente oposta. Exatamente porque nós começamos a organizar o Estado há cerca de 15 anos atrás, com responsabilidade sequencial nos governantes, responsabilidade da Assembleia, com uma bancada federal trabalhando em conjunto com o governo do Estado. E nós não tivemos realmente um processo de obras vultosas, obras grandes, mas que, no meu entendimento, precisam sim do apoio do governo federal. Não há Estado, prefeitura muito menos, que consiga hoje bancar obras do tamanho das que foram planejadas para o Rio de Janeiro, porque, além de tudo, a Olimpíada veio para sanear o Rio de Janeiro de problemas que já vinham se acumulando há quase 3, 4, 5 décadas. Deputado Serfiotti, com a decretação de calamidade pública, o Estado não precisa assumir o programa de renegociação de dívidas do Ministério da Fazenda, que exige maior rigor fiscal, exige diversos cortes, controle do funcionalismo. Isso foi uma facilidade ou o senhor acha que a vizinhança das Olimpíadas, a proximidade das Olimpíadas justifica essa medida? Sem dúvida. Como o Paulo Folletto disse, o Estado do Rio de Janeiro ele passa por dificuldade há muitos anos. E a gente vê que com a Copa do Mundo anterior e agora com as Olimpíadas, essa situação só veio a se agravar. A gente sabe que foi feito um decreto de calamidade pública por conta da grave crise econômica, da queda de arrecadação de ICMS, do salário de petróleo, da dificuldade em garantir os serviços essenciais e da possibilidade de um colapso na saúde, na segurança e na educação. Mas a gente sabe que por trás desse decreto, a gente sabe muito bem qual é o verdadeiro motivo. O Rio de Janeiro hoje tem um rombo nas suas contas públicas de aproximadamente 19 bilhões de reais. E a gente sabe que a queda de arrecadação, o recebimento, a diminuição de recebimento do salário de petróleo, e aí você tem a falha da gestão, que é gravíssima. Em 2012, já sinalizava para uma crise internacional, já sinalizava uma crise, a crise internacional já sinalizava que iria afetar o Brasil e que o Brasil sabia que precisava reajustar as suas contas. E aí a gente diz o governo do Estado e principalmente o governo federal, a quem também não fiscalizou esses recursos repassados para o governo do Estado. E o governo do Estado, sabendo que haveria uma diminuição de arrecadação, haveria uma diminuição de recebimento dos royalties de petróleo.
ele deveria ajustar suas contas, diminuir as suas despesas, e não houve isso. Então isso só veio a agravar. E agora mais com a Olimpíada, porque de fato, por trás, volto a dizer, por trás desse decreto vem, né, os recursos da União, o recurso do governo federal, o dinheiro da União, para terminar as obras das Olimpíadas e fazer com que o governo federal realoque os seus recursos que deveriam ir para a periferia, para segurança, para educação, para as áreas onde irão sediar os Jogos Olímpicos. Então o Rio hoje passa por um grave problema. E a Olimpíada, sem dúvida, vai agravar ainda mais esse déficit, esse rombo das contas do Estado do Rio de Janeiro e, volto a dizer, a falha, né, da gestão pública. Porque desde 2012 já se sabia que o Brasil iria sofrer uma queda de arrecadação, uma queda de repasses. Então, tanto o governo do Estado não fez o seu dever de casa, como reajustar e reequilibrar as suas contas públicas, como o governo federal também, que pouco se importou e não fiscalizou os estados no seu repasse, não alertou os estados. E com isso, hoje a gente vive um estado realmente de calamidade. Deputado Paulo Folletto, o acordo do governo federal com os estados é considerado bastante generoso, né? As dívidas só voltam a ser pagas a partir de 2017, elas vão ser alongadas por 20 anos, em troca realmente de uma maior seriedade. Só 5% do total, 5,5% do total, né? Então, assim, está bem boa. Então, agora, alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, querem vantagens ainda maiores. Eu gostaria que o senhor falasse sobre como é que o senhor vê essa questão. Quer dizer, tem estados que podem, o senhor vem de um estado ajustado, como o senhor falou. Tem estados que merecem ter essa visão especial, essa renegociação especial? Eu sou da mesma opinião do governador do Espírito Santo. Eu acho que não tem que ter tratamento diferenciado. Quem pariu o Mateus que o embale. Você vai lá, Alexandre acabou de dizer, o Rio de Janeiro tem tempo que não cuida da sua receita e equilibrando receita com despesa. Se São Paulo deve 205 bilhões, mas São Paulo tem mais de 50% da economia do Brasil inteiro num estado que não dá 1/20 da área nacional. Ele tem capacidade de recuperação. Minas 70, Rio de Janeiro 52. Enfim, eu acho que esses estados também têm economias maiores e não tem que ter um tratamento diferenciado. O que nós temos que mexer é no modelo da distribuição financeira do Brasil. Esse chamado Pacto Federativo, que o governo federal fica com quase 70% da arrecadação, os governos do estado com pouco mais de 20%, e as prefeituras estão aí arranhando 10%, não deu certo, porque nós temos a falência do governo federal, né? Esse ano e os próximos anos nós temos que fazer parceria público-privada, concessões para poder fazer investimento, em área portuária, aeroporto, rodovias, não tem dinheiro para isso. Os governos municipais há tempo estão quebrados. Eu já disse nas minhas entrevistas que mais 1 ou 2 eleições não vamos ter nenhum cidadão decente querendo ser prefeito de município nenhum, porque entrou para a prefeitura é a condenação política e a condenação administrativa. E agora os estados passam por um processo muito difícil, mas tem estados que dão um bom exemplo. O meu estado tem um bom exemplo. O meu estado, o Renato Casagrande, que foi governador na gestão passada, não comprometeu, além de 43% do custeio com o pessoal, deixou o estado com 2 bilhões de reserva, deixou mais de 15% do orçamento anual guardado. Nós não comprometemos, nossa dívida hoje não é 20% da nossa receita líquida. Então, assim, quem faz com responsabilidade não tem que ter o mesmo tratamento de quem faz com irresponsabilidade. Eu sou contrário a se dar tratamento diferenciado nesse momento aos estados que fizeram endividamento maior por irresponsabilidade administrativa. O que o senhor acha, deputado Alexandre? O senhor falou do Rio de Janeiro, lembrou realmente o Rio de Janeiro tem as Olimpíadas, é um compromisso nacional. Agora, e esses outros estados que também querem condições semelhantes às que o Rio está conseguindo? Pois é, o que o Paulo falou, eu acho que não tem que haver diferenciação de um estado para outro. Cada um tem que ter a sua responsabilidade, né? Eu acho que a responsabilidade do gestor, seja do governador, seja do presidente da República, ou seja dos prefeitos municipais, é se readequar
a um novo modelo de gestão que nós temos e a nossa realidade. Então, eu acho que houve sim erro lá atrás, já sinalizava uma crise internacional e que essa crise iria afetar o Brasil e eu digo aí que eu acho que não houve responsabilidade da parte de quase dos gestores, eu digo do governo federal, eu digo da maioria dos estados, né, e também da maioria dos municípios, que não se readequaram às novas realidades que o Brasil iria enfrentar. Então, agora, haver tratamento diferenciado não é justo. É preciso que tenha responsabilidade da gestão pública e que as pessoas se readequem. Então, você agora dá um tratamento diferenciado para aquele estado ou para aquele município que seja, né, que não fez o seu dever de casa, né, enquanto outros que fizeram o seu dever de casa com responsabilidade, com tranquilidade, não é justo. Então, o tratamento tem que ser igual para todos. E volto a dizer, temos que ter mais responsabilidade com a gestão pública, com dinheiro público. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê é essa irresponsabilidade. E aí agora vem a maioria dos estados para cá. A gente sabe que foi um grande legado da Copa. Hoje a grande maioria dos estados aí, né, com essa renegociação, pedindo prazos para prorrogar os prazos para 10 anos aí, de alongamento dos prazos aí, e 4 anos de carência de 5 linhas de crédito do BNDES, sabemos que muitos desses estados estão com dívidas ainda por seus investimentos feitos na época da Copa do Mundo, que é o legado da Copa do Mundo que trouxe para o Brasil. E agora, mais a Olimpíada que a gente vê, que é um grande compromisso nacional, a gente torce para que o Rio de Janeiro ele represente muito bem o Brasil, mas a gente sabe que deveria ter tido mais responsabilidade com as contas públicas, com as finanças e sabendo dos investimentos, porque o Rio de Janeiro, a gente sabe que as Olimpíadas vão passar e o Estado ele vai ter que dar condição aos seus moradores ali, principalmente na capital e também no interior, que não é simplesmente as obras de mobilidade e os belos estádios que estão sendo feitos, mas e a saúde, e a educação, e a segurança pública, que o Rio de Janeiro passa por uma grave crise de segurança pública. Como é que isso vai ficar, o pagamento dos servidores do Estado? Como é que isso vai ficar depois, o emprego no Estado? Como é que isso vai ficar depois da Olimpíada? Então, sabemos que a nossa responsabilidade não é só com a Olimpíada, que é que vai ter mais de 100 países aí, que vai ser uma grande vitrine no mundo todo. Mas a nossa responsabilidade com o Estado é pós-Olimpíada. Como é que nós vamos deixar o Estado do Rio de Janeiro para a população fluminense? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já para dar essa resposta. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a crise dos estados e a calamidade pública no Rio de Janeiro com os deputados Alexandre Serfiotti, do PMDB do Rio, e Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Deputado Paulo Folletto, deputado Alexandre, qual o papel que teve a crise do petróleo, a queda nos preços do petróleo, a crise da Petrobras, nessa situação crítica que hoje afeta Rio e afeta estados ao redor? Deputado. O valor do barril, que já chegou a 110 dólares, veio para 30 e poucos. E aí o royalties é proporcional. A roubalheira da Petrobras, que praticamente transformou uma empresa que era aspiração de aplicação financeira de fundos de pensão de pequenas prefeituras lá dos Estados Unidos, numa empresa absolutamente entregue às traças. A Petrobras sozinha não se recupera. Se não tiver aporte financeiro de dinheiro do Brasil, ela não se recupera em função dos desmandos e da roubalheira a que ela foi submetida. E ela impacta diretamente os nossos 2 estados, porque o grande movimento é no Rio de Janeiro, o segundo maior estado a captar petróleo é o Espírito Santo. Nós tivemos lá a construção de uma sede muito grande, um bom volume de funcionários, quer dizer, muitos negócios realizados no Espírito Santo. Então, a queda no valor do petróleo e o impacto da má administração da Petrobras atingiu muito a gente. Nós nos preparamos. Isso que eu ia perguntar. A queda de receita não afetou? Não, afetou. E olha que, além disso, eu vou acrescentar uma informação, o Espírito Santo perdeu um incentivo à atividade de exportação, que era chamado de Fundap, que a partir de 1º de janeiro de 2014 foi proibido
uma decisão do Senado de proibir de operar, onde nós tínhamos um incentivo à exportação, muita coisa era importada e exportada pelos portos capixabas do Brasil, para ser distribuído no Brasil inteiro. Então nós tivemos um impacto muito grande na nossa arrecadação. Mas a visão que as coisas iam piorar de governos sequenciais, né? Nós começamos com o Paulo Artung, o Casagrande pegou e deixou ajustado, o pior impacto foi no governo Casagrande, foi 10, 14, e o governador Paulo Artung retornou ao governo e tomou medidas duras, interrompeu todas as obras que estavam sendo feitas pelo Estado por um decreto em 5 de janeiro de 2015, parou as obras, literalmente. E as medidas foram tão duras e necessárias para o saneamento nessa hora de dificuldade, que a secretária de Fazenda do Espírito Santo, hoje, é secretária de Tesouro Nacional. Deputado Alexandre Serfiotti, qual o peso que teve? Os governantes do Rio, tanto o governador quanto o governador interino, falam muito, reclamam muito da queda do preço do petróleo. É um fato que está aí, é verídico. Mas não se pode simplesmente jogar essa responsabilidade em cima da queda do royalties de petróleo, né? Aí também é uma levianidade da nossa parte, porque houve queda de royalties de petróleo, mas houve queda também de ICMS, e nós não podemos vincular, né, essa situação que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje, né, por conta exclusivamente da queda do royalties de petróleo. Volto a dizer, houve queda do royalties de petróleo, houve queda de ICMS, mas houve também uma má gestão, uma deficiência de gestão do governo do Estado do Rio de Janeiro, que deveria ter se preparado, né, sendo essa crise sinalizada desde 2012 aproximadamente, deveria ter se preparado para o momento atual. Então a gente não pode vincular o não pagamento dos servidores, dos funcionários, né, a dificuldade de repasse na saúde, na educação, na segurança pública, exclusivamente pela queda do royalties de petróleo. Não podemos ficar com esse discurso que, por conta da queda do royalties de petróleo, nós não podemos pagar o nosso servidor, nós temos dificuldade de investir na saúde, nós temos dificuldade de investir na educação e na segurança pública. Até porque nós temos outros dados aqui que algumas renúncias do governo federal de IPI, imposto de renda e outras desonerações que a União abriu mão desde 2009 a 2014, a União deixou de abrir mão de 514 bilhões de reais de 2009 a 2014 com as renúncias. E dessa forma os municípios perderam mais de 120 bilhões de reais. Então, está aí o grave problema do Brasil. Então, não é exclusivamente da queda dos royalties de petróleo. Não podemos ficar com esse discurso que, por conta disso, o governo do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, está com atraso de 3, 4 meses dos servidores que precisam, que contam que o seu salário é justo, todo mundo que trabalha no final do mês quer receber dos aposentados que tanto contribuíram para o Estado, que tanto contribuíram para o Brasil e agora não tem seus salários pagos para comprar seu medicamento, para poder cuidar, ter uma qualidade de vida digna. Então, não é só o royalties. Houve aí também uma queda de ICMS, houve aí outras condições do governo com essa renúncia de receita de 2009 a 2014, que deixou de arrecadar 514 bilhões e, consequentemente, isso refletiu nos estados e nos municípios e aí vem a má gestão, que não houve planejamento. Existe claramente uma prática nacional de otimismo. Então, eu vou planejar meu governo como se eu fosse receber tudo aquilo que eu estou pensando. Nessa renegociação com os estados, algumas cláusulas, na questão do teto de gastos, algumas exigências do governo atingem inclusive o Congresso, na hora que ele elabora o orçamento. Existe uma prática, os senhores que têm experiência aqui, sempre o orçamento vem muito otimista do governo federal e o Congresso tende a otimizar mais, a fazer de conta que, mesmo no ano de recessão, nossa receita, não é fazer de conta, mas se calcula que pode ter um aumento maiorzinho de receita aqui e ali, então aumenta um gasto. Quer dizer, não tem um papel aqui do Congresso fazer um orçamento que acaba sendo um pouco fictício, que não se concretiza. E aí os governadores, os prefeitos quebram as pernas. Eu vou só recordar um pouquinho. Ninguém pode criar despesa fixa em cima de uma receita que pode mudar. Esse foi o grande problema do Rio de Janeiro. Do orçamento também, tá? Né, deputado? O Alexandre falou muito bem. O governo federal, com os incentivos, com as isenções, ele acabou sacrificando municípios e estados. Aí tem uma culpa grande do núcleo central do governo, principalmente do governo PT, foi nesse período, que sacrificou estados e municípios, transformando-os em reféns políticos.
Aí ele também tem uma quebradeira no governo federal e aí não tem dinheiro para socorrer. Mas essa aí é fundamental. A peça orçamentária federal é uma peça de ficção, sabe? É um desenho animado daqueles futurísticos. Ela não tem nada de realidade. Cabe a nós, né, um pouco mais de responsabilidade, tanto do governo federal ao enviar a peça orçamentária e a nós quando vamos analisá-la, de ter um pouco mais de seriedade. É o seguinte, isso aqui é incompatível com a verdade, isso aqui não é realidade, fazer cortes para que a gente possa ter um patamar mais real, né, pisar mais no mundo real. A sua observação é verdadeira. Nós não temos compromisso com a verdade orçamentária do país. A nossa peça orçamentária é de ficção. Deputado Alexandre Serfiotti, qual o senhor acha que tem que ser o papel da Câmara dos Deputados? O senhor está apontando erros aí de administração. O senhor acha que o Congresso participa, interfere, as bancadas participam da gestão dos estados como deveriam? Porque a gente vê as reuniões das bancadas estaduais, regionais, no sentido de conseguir benefícios para as suas regiões, mas e do outro lado? Quer dizer, elas também falam com o governador, também discutem a situação do estado? Nem sempre isso acontece, né? A verdade é que o gestor, a figura do gestor com a sua equipe ali próxima, os seus secretários de fazenda, de administração, de planejamento, muitas vezes eles tomam uma atitude e não consulta as suas bases, não consultam os prefeitos, não consultam os seus deputados, nem estadual e nem federal. E aí, na hora que acontece que a bomba explode, aí corre para a Câmara Federal, aí corre para os municípios, aí corre para os seus deputados estaduais para buscar o socorro. Mas muitas vezes nós não participamos desse orçamento, do planejamento, né, nos estados. Então, isso fica a cargo do gestor, da sua equipe, e que não pede auxílio, não pede apoio à Câmara Federal, mas na hora do socorro vem socorrer, vem pedir ajuda, vem pedir socorro. Claro que nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para servir os nossos estados, servir ao nosso país. Mas muitas vezes essas decisões são tomadas de forma isolada, sem a consulta da Câmara e do Congresso. E como o Paulo Folletto falou perfeitamente, é preciso ter responsabilidade e nós temos que, como na nossa casa, no nosso orçamento, né, nós temos que estar o tempo todo atento e a gente sabe que a gente vive uma economia muito instável, então é preciso estar o tempo todo atento e estar planejando a todo momento. Não é simplesmente você fazer um planejamento, fechar os olhos e tocar, sem contar com os imprevistos que possam acontecer, né? Por isso que a equipe tem que estar o tempo todo atenta para, no menor sinal de dificuldade, se replanejar o governo. Essas sucessivas renegociações, elas ajudam a dar essa real na administração pública? Esse eu posso sempre renegociar? Essa última agora foi mais difícil, né? O governo federal esticou bastante a corda, né? Teve uma proposta, um projeto de lei do Espiridião Amin, que era muito mais flexível. Ele mudava o juro de composto para juros simples e praticamente zerava a dívida. O que o governo fez? Ele deu uma amortizada, ele deu um alongamento de 20 anos, né? Você já disse isso, e deu uma carência de mais 6 meses. Só vão começar a pagar no início de 2017. E as primeiras prestações vão ser bem abaixo, mas não perdoou a dívida. É um novo cenário, não vai haver perdão de dívida. E eu só quero fazer uma observação. Governador que não se indispõe com Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Legislativo e Ministério Público, não vai adiante, compromete seu Estado. Porque os órgãos da administração pública, o Executivo e os outros órgãos, eles são muito corporativistas. Se você bobear, eles levam dinheiro do governo todinho, levam dinheiro do investimento. Então, os governos têm que ser durões na hora de negociar o orçamento dos outros poderes. E tem que colocá-los a par da realidade. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos anos. Houve uma flexibilização na pressão dos outros órgãos que compõem a administração pública. Se não fizer enfrentamento, mostrar a realidade e dizer que as coisas não estão tão fáceis assim, os órgãos que não são arrecadadores não têm noção. Aumenta a despesa, cria cargo e por aí vai e depois você não tem como pagar.
Muito obrigada, deputado Paulo Folletto. Muito obrigada, deputado Alexandre Serfiotti. O Câmara Debate termina aqui. Se você quiser rever este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/TV. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.